atenção, o fundo duplo é um padrão de reversão altista, ou seja, o ativo vai bater num suporte, vai voltar a crescer ou a subir para uma resistência e depois retorna novamente fazendo um fundo duplo no mesmo valor do suporte anterior ou praticamente muito próximo do suporte anterior, revertendo a tendência e voltando a crescer. A gente verifica um exemplo de um fundo duplo. A gente tem um papel em tendência de baixa, por 2 vezes bate no suporte e aí sim reverte a tendência e volta a crescer. Nesse ativo da Tesla, que ela está abaixo da linha dos 50 dias, ou seja, o que o mercado considera em tendência de baixa. Vou aproximar ainda mais o parâmetro para 6 meses, para a gente verificar o fundo duplo no parâmetro de 3 meses. A gente verifica que o preço do ativo bate num suporte, ou seja, num fundo, sobe e retorna e bate no fundo novamente. Eu vou desenhar o pescoço. A gente verifica que o preço do ativo bate num suporte, ou seja, num fundo, sobe novamente por uma linha de resistência, aqui é o pescoço, e desce novamente para o fundo antes de reverter a tendência, que é o que acontece com o papel, inclusive voltando a ser trocadas ações acima da média simples de 50 dias. A hora que a gente consegue ver o pescoço ou neckline de uma maneira muito clara. Preço desse ativo bate 2 vezes no suporte. Aqui na primeira, ela volta para o neckline, ou seja, para o pescoço, e volta para o padrão altista. A gente vê o neckline, ou pescoço, bem desenhado aqui, antes do padrão ser revertido. E esse papel, ele bate num fundo, num suporte, por 2 vezes, muito claro, antes de reverter a tendência e voltar a crescer. Aqui mais um exemplo de fundo duplo nesse gráfico da GE, onde fica visível que ele encosta por 2 vezes antes de voltar a crescer. Eu vou dar um exemplo de um falso fundo duplo. Em esse ativo, onde a gente verifica que o ativo bate por 2 vezes antes de voltar a crescer. E aqui ele não volta a subir, ele começa a andar de lado, porque o fundo duplo ele é um padrão de reversão altista. E esse papel está claramente em tendência de alta. Então, esse aqui não é um fundo duplo. Muita atenção em relação a isso. Como é que a gente verifica isso? Ampliando o padrão do tempo. Nesse ativo, a gente consegue verificar um fundo duplo, bem aqui. Mas o papel continua andando de lado. Então, o que é o aconselhável? Então, vamos ampliar esse parâmetro do gráfico e verificar se essa tendência é de baixa. Vamos para 3 anos. Que esse fundo duplo que ocorreu antes, ele não é um fundo duplo clássico de reversão de tendência, porque esse papel não está consolidado em tendência de baixa.